graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É um privilégio estar aqui hoje sem chuva. Da última vez parecia que Deus queria acabar o mundo com chuva, mas Ele prometeu, né, que não ia acabar e não acabou. Estamos aqui. E com muito carinho aceitei o convite para estar falando com a comunidade aqui hoje, mas especialmente para as crianças. E hoje eu fiquei assim, feliz com a vida das crianças, mas eu recebi uma mensagenzinha. Como é que o inimigo das nossas vidas ele é sujo, né? Hoje se comemora o Dia da Criança, hoje se comemora Nossa Senhora Aparecida e hoje se comemora o dia de Oxum. E a mensagem que eu recebi era de uma outra pessoa falando assim: olha, peça ao Oxum hoje de proteção para a sua vida. E aí eu tive que lembrar para ele que se a proteção não vier do Senhor, não tem proteção nenhuma, né? Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A nossa esperança é no Senhor. Mas eu queria falar, uma mesma mensagem, só que eu queria fazer 3 ilustrações diferentes para essa mesma mensagem. A primeira é falar da historinha que eu queria contar para vocês, principalmente as crianças aqui, mas também para os adultos. E depois eu vou ilustrar de 2 formas diferentes essa mesma palavra, tá certo? Primeiro a gente precisa decorar o versículo. Vocês estão bons de decorar o versículo? Eu acho que vocês já sabem até. O que diz lá em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nunca ouviu esse versículo antes? Todo mundo, né? Quem já sabe de cor? Quem está na ponta da língua? Então vamos falar mais uma vez com convicção agora, assim, bem forte, para quem estiver passando lá na rua ouvir. Vamos lá juntos? Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Estava lá no céu, Deus com a sua corte celestial. Estava lá Deus Pai, Filho, Espírito Santo, os seus anjos, e eles têm comunhão plena, são perfeitos na sua inteireza, na sua integralidade. Deus não precisava criar mais nada, porque Ele é autossuficiente. Mas por amor, Ele olhou para a terra, ela estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E aí Deus então começa a mexer nessa terra, que é o lugar que a gente mora hoje. Ele cria então a luz do sol. Primeiro ele cria a luz, 3 dias depois ele vai criar o sol, porque a nossa luz ela não vem do sol, a nossa luz não vem das lâmpadas, a nossa luz é Deus, Ele é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo. Então ele começa a criar, e ele cria os pássaros, cria os peixes, cria as árvores, depois ele cria o homem e a mulher, ele cria a sua imagem e semelhança. Então o homem, isso que a gente tem aí, braço, perna, a gente é muito igual na aparência a Deus. Nós temos a imagem de Deus e a semelhança também no pensamento, nas coisas que Deus deu para nós. Só que o homem, Deus falou assim: olha, vou te colocar aqui na terra, você vai dominar sobre tudo. Vai dominar sobre tudo. Mas eu quero só uma coisa do homem. Eu acho que vocês já escutaram isso de papai e mamãe. Deus falou assim: eu quero obediência. Naquele lugar ali vocês não vão mexer, homem e mulher. Não pega daquela fruta ali. É igual papai e mamãe falam, é isso? Né?
onde o papai e a mamãe falam assim, não entre ali. É assim, Pedrinho? Não, né? Sua casa é diferente, só lá em casa que é assim. Então, Deus deu uma ordem para o homem, Deus deu uma ordem para a mulher, mas eles desobedeceram. E o que acontece quando a gente desobedece papai e mamãe? Fica de castigo? Ótimo. Então olha só, Deus criou o homem e a mulher, deu uma ordem, e o homem e a mulher desobedeceram a ordem de Deus, e aí o que Deus fez? Colocou o homem de castigo. Colocou o homem de castigo. Qual foi o castigo? Deus e o homem, eles brincavam, eles comiam juntos, eles caminhavam pelo jardim do Éden. Qual foi o castigo? Agora o homem e Deus estão separados. Eles foram separados, eles foram distanciados um do outro. E toda vez que o homem quer chegar diante de Deus, entre Deus, vamos supor que aqui tem um buraco, aqui ó, o homem está do lado de cá e Deus está do lado de lá, e tem um abismo, aqui tem um buraco aqui no meio, e o homem não consegue passar esse abismo, passar esse buraco para chegar diante de Deus. E ele tenta, o homem vai tentando, a mulher vai tentando, ele faz culto, ele faz fogueira, ele sobe um monte, ele ajoelha, e quando Deus, usando a sua misericórdia, atende, Deus atende, aí o homem tem um pouco de comunhão com Deus. Mas isso nunca foi pleno, nunca foi satisfeito. Aí, o que Deus fez? Deus falou assim, olha, eu estou aqui desse lado, o homem está do lado de lá do abismo, eu vou dar um jeito de unir esse abismo entre o homem e Deus. E o que ele faz? Quem sabe o que ele faz? Deus. Ele traz Jesus, seu único filho, né, que morre na cruz do Calvário. E aí a morte de Cristo é como se ela fizesse uma ponte entre o homem que está aqui e Deus que está lá. Aí o homem então, quando ele acredita em Jesus, ele entra na ponte, atravessa o abismo e chega do outro lado. Os alunos estão entendendo isso também, né? Aí a gente, caminhada de vida cristã aí, tem tempo. Então olha só, esse abismo que estava aqui, qualquer pessoa poderia morrer e fazer construir essa ponte entre o homem e Deus? Não. Por quê? Porque só uma pessoa que não tivesse desobedecido, que não tivesse de castigo, poderia construir essa ponte. E a única pessoa que não pecou é Jesus. A Bíblia fala assim lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram, todo mundo pecou. Como é que a gente sabe que todo mundo pecou? Aí lá diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus e estão destituídos da glória de Deus. Como é que a gente sabe que todo mundo pecou? Criança já nasce com essa herança do pecado. Sabe como é que a gente vê isso? Você cria um filho e fala assim, olha, você nunca vai falar mentira. Mamãe e papai ensinam a nunca falar mentira. Aí um dia, papai chega em casa, está lá o pote de Nescau, de Toddy, aberto. Aí o pai fala assim, quem mexeu no Toddy aqui? Quem mexeu nesse? Aí chega o filho, a cara toda lambuzada, fala assim, eu não. Quem ensina a mentir? Quem ensina a se esquivar? É o pecado que habita em nós, que a gente já nasce nele, herança lá de Adão e de Eva. Mas voltando aqui, ó. Então, o único que podia construir a ponte ligando o homem e Deus era Jesus, porque ele não pecou. Se nós aqui, todos nós aqui somos pecadores, Jesus não conheceu o pecado, ele não pecou. Mas então, preste atenção. O homem está aqui, Deus está ali, e Deus já preparou um plano para que o homem pudesse chegar até ele. É a ponte que é Jesus. Está aqui no meio. Estão vendo a ponte aqui, Pedrinho? Aqui, ó. Cuidado, você não cair aqui no amigo. Essa ponte é Jesus. Está tudo feito. Está tudo feito. Deus já fez. Deus já pegou, perdoou o homem em Jesus Cristo quando ele construiu a ponte. Mas por que
do lado de lá para ter comunhão com Deus? Porque não aceitam passar pela ponte que é Jesus. Jesus Cristo é a ponte de salvação. Então a gente tem que aceitar Jesus. Essas são as 4 leis espirituais. Ó, pense comigo aqui, ó. Primeira lei: Deus nos criou em amor. Você pode repetir comigo? Passadinha aqui na frente. Deus nos criou em amor. Pode falar? Deus nos criou em amor. Jó. Segunda lei: o homem pecou. O homem pecou. E o pecado então separa o homem de Deus. Terceira lei: Deus criou um plano de salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a salvação. Você pode falar: Jesus Cristo é a salvação. E a quarta lei: eu preciso acreditar em Jesus. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Para quê? Para eu sair daqui, atravessar o abismo em Jesus e chegar ao outro lado. Certo? Eu quero exemplificar isso de 2 maneiras diferentes agora nessa noite. E desculpa, não sou mágico, não é mágica, não é show de mágica, e depois é só uma ilustração. E eu queria então passar essa ilustração para as crianças e para toda a comunidade que está aqui presente. Primeiro, através de cordas. Deixa eu tirar o microfone, se você escuta aí atrás. Vou falar alto, tá? Vamos imaginar então que essa corda aqui, ela seja Deus. Vou dar um nó aqui só para a gente poder segurar ela para você, sabe? Essa corda é Deus. Está no céu, pleno, criador de todas as coisas, mas ele não tinha necessidade nenhuma, porque ele se completa, né? Deus Pai, Filho, Espírito Santo não tinha necessidade de criar. Mas Deus, pelo seu amor, cria um homem. Então vamos lá, Deus está aqui, aí ele cria o homem. E no homem também eu vou dar um nozinho. E o homem, ele tem plena comunhão com Deus. Imagina então, lá no jardim, quando Deus criou todas as coisas, o homem e Deus ficavam o dia inteiro conversando, falando sobre as frutas do pomar, olhando os pássaros. O homem estava dando nome, né, aos bichos. Então ele chamava um de leão, de cavalo, e ele foi dando nomes. E ali o homem e Deus tinham comunhão plena. Eles estavam o dia inteiro juntos e nada os separava. Até que um dia o homem desobedeceu a Deus. O que a desobediência fez? Ela separa o homem e Deus. E eles estão separados. Então, o homem do lado do abismo, Deus do lado do outro. E aí o homem fica tentando o tempo inteiro fazer alguma coisa para agradar a Deus, para voltar a ter comunhão com Deus, mas ele não tem mais comunhão com Deus. Ele perdeu isso. Por quê? Porque desobedeceu. Aí Deus, então, pensando, vou botar aqui, chega na mesa. Pensando então em unir novamente o homem e Deus, ele cria um plano. Ele envia o seu próprio filho. Ele envia o seu próprio filho, Jesus, para fazer a ligação entre o homem e Deus. O que Jesus faz? Ele aproxima então o homem e Deus, pega os dois, certo? E aí, ele é a ligação. Ele é a ligação entre o homem e Deus. O homem e Deus estavam separados. Jesus então nos uniu. Tá certo? Essa palavra está na Bíblia. Ela está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 5, versículo 19, versículo 20, quando a Bíblia fala assim, Paulo fala assim: Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo. Deus estava pegando o homem que estava separado
copo aqui é Deus, esse copo aqui é o homem. A mesma história, tá? O homem e Deus tinham comunhão plena lá no jardim, conversavam o dia inteiro, contavam histórias. Só que um dia o homem entrou pelo caminho do pecado. Ele desobedeceu a Deus. Ele conheceu coisas que Deus falou para ele não fazer. E o que foi acontecendo? O homem então foi. Vamos lá. Siga aí. Olha lá, o homem foi conhecendo o pecado. Dá para você ver isso, atrás? Ó, o homem foi conhecendo o pecado. E o pecado foi entrando no coração do homem de tal forma que o coração do homem foi se fechando para Deus, foi se sujando. Aquilo que era semelhante a Deus, agora perdeu a sua forma, perdeu a sua comunhão. Já tem pecado demais esse homem. Aí o homem ficou assim: o que era natural, o que era simples, o que era comum, o que era a comunhão entre o homem e Deus, o pecado foi criando uma impureza. E o Deus que é puro, agora ele não tem comunhão mais com o homem, porque o homem está impuro. Aí o que Deus faz? O que Deus faz? Ele manda à terra Jesus. Jesus foi tirado de Deus. Ele tem a mesma substância. Aí já entra na teologia, né? Ele tem a mesma forma, substância. Ele é Deus que se fez homem. Então o próprio Deus se fez homem e veio à terra. E aí a Bíblia diz assim, que Jesus se esvaziou de si mesmo. E quando ele se esvazia, o homem quando Jesus se esvazia, e a gente acredita nele, a gente tem fé nele, quando o nosso coração fala alto, quando o nosso coração aceita Jesus como Senhor de sua vida, Senhor pessoal, o que Jesus faz? Ele pega o que é dele, o que é a essência dele, que é o próprio Deus, e transmite para nós. Por isso Paulo vai dizer assim: agora já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E aí, o que Jesus faz quando o homem que antes vivia em pecado tem a sua vida transformada em Deus? Se um dia ele experimentar o pecado de novo, detalhe, o pecado não vai entrar mais no coração do homem. Ó, você vê que está sumindo, ó. Não, mas ele está pingando, ó. Olha lá, ele pinga, mas não suja mais. Viu aí, que pingou ou não? Tá? Ó, tentar pingar aqui, ó. Ele pinga, mas ele não suja mais, ele não mancha mais a água que é o seu coração. O seu coração transformado por Cristo, coração regenerado pelo Senhor, ele não tem mais prazer no pecado. Ele não tem mais prazer naquilo que nos separa de Deus. Aliás, ele quer ficar sempre próximo de Deus. Então, criança que está aqui na frente, eu sei que vocês têm vindo na escola dominical, a igreja tem pregado a palavra para vocês. Isso é muito bom, isso é importante. E eu queria dizer para você o seguinte: que se você continuar só ouvindo a palavra de Deus, ela vai ser boa, mas um dia você vai ter que dizer assim: olha, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero que Jesus entre no meu coração, para que o pecado não entre na minha vida e não faça separação entre eu e Deus.
É preciso que você, como criança, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que esse abismo não seja mais existente entre você e Deus. Você entendeu o que o tio falou? Você entendeu? Entendeu? Então eu quero perguntar para vocês aqui. Vocês já tiveram a oportunidade de entregar a vida para Jesus? Para dizer assim, Jesus, entra no meu coração, mora na minha vida. Já tiveram a oportunidade de falar assim, Jesus, eu não quero mais ficar separado de Deus, eu quero ficar próximo de Deus. Vocês já tiveram essa oportunidade? Quem não fez isso ainda, eu queria te dar essa oportunidade agora. Vamos fechar os olhos aqui. Primeiro as crianças. Depois eu vou conversar com os adultos. Você que ouviu aqui agora que Deus te fez porque te ama, mas o pecado te separa de Deus, e que nessa noite, entendendo assim, quer dizer assim, Deus, eu quero mudar a minha história, eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Tá, criança? Você pode orar comigo, Senhor? Quem fizer essa oração pela primeira vez, pode orar assim comigo. Repete comigo. Senhor Deus, eu abro o meu coração para que Jesus venha morar em mim. Senhor Deus, eu não quero ficar distante de Ti. Eu quero me aproximar de Ti. E eu sei que eu só me aproximo de Ti em Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, eu quero abrir o meu coração para que Jesus venha morar em mim, perdoar os meus pecados e me dar comunhão com Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero continuar falando com a igreja agora, não só mais com as crianças. Vocês também. O plano de salvação ele é o mesmo há anos, décadas. Desde Jesus, 2000 anos. E a gente sabe dele. A gente sabe que Deus nos criou para um relacionamento. A gente sabe que Deus não quer ser conhecido. Porque até o inferno conhece Deus. Até o diabo conhece Deus. Deus quer um relacionamento. Deus quer proximidade. Deus quer que o seu coração seja um coração com Ele. Mas o pecado nos separa de Deus. As paixões que tem lá fora, tantas coisas. Às vezes a gente começa a reparar nos pequenos defeitos da igreja. E toda igreja tem defeito, meu povo. E a gente começa a achar, aquele irmãozinho não gosta de mim, aquele lá me olhou esquisito e tudo mais. E aí a minha relação com Deus, que era de proximidade, começa a ficar distante. Por quê? Porque o meu coração vai se enchendo de porcaria. Porque o meu coração vai se enchendo de tristeza. Paulo chama isso de raiz de amargura. Às vezes Deus quer falar conosco, mas o coração está tão cheio de bobagem que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente fica assim, as músicas do louvor são lindas, mas aquela pessoa que está na frente não me desce. E aí tudo que Deus preparou através daquela melodia para o seu coração não entra. Porque o ódio vai cegando a gente. E nós vamos nos distanciando das coisas boas de Deus. Às vezes a gente adoece e começa a culpar Deus. Porque Deus fez isso, porque Deus permitiu. E isso vai entrando no nosso coração. Quando pensa que não, você está de um lado, Deus está do outro. E às vezes a gente está frio, não consegue orar, não consegue buscar Deus mais. Porque o pecado foi pingando, até que um dia ele chega a encher toda a nossa cabeça, encher todo o nosso coração.
e a gente se sente desanimado e frágil, fraco diante do Senhor. Aí vem o mundo lá fora e começa a dizer para nós que o bom é estar lá no Pacaembu, vendo o time do coração jogar. O bom é participar das coisas que tem na televisão, porque no domingo tudo é fantástico, né? Tudo é espetacular. A televisão faz com que as coisas do domingo não sejam normais, elas sejam ultra, super. Mas na verdade, o que eles tentam fazer é criar em nós um desejo daquilo que não vale nada e nos tirar da comunhão com os irmãos e da comunhão com Deus. E de repente a gente está perdido nisso. E novamente o abismo entre nós e Deus está formado. E a máxima de que todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos pecaram e estão mortos, porque o salário do pecado é a morte. E mesmo que a gente não morra fisicamente, vá para o caixão, a gente morre no relacionamento, morre na comunhão com Deus, morre na comunhão com os irmãos. Nessa noite, nessa mensagem que foi trazida para as crianças, mas eu quero trazer para o adulto também que está aqui. Talvez você já tenha entregado a sua vida para Jesus. Talvez você já tenha percorrido a ponte da fé, mas permitido que algumas vezes essa ponte vá se quebrando por conta de coisinhas, de picuinhas, de amargura, de tristeza. Eu queria nessa noite te convidar a fazer o caminho de volta para Deus. Eu queria nessa noite te convidar na mensagem das crianças a voltar para que o seu coração seja puro como o coração de uma criança, que vê as coisas, que briga com o irmãozinho ali, com o amiguinho ali, mas depois, logo, ela quer brincar de novo, vai lá e faz as pazes, porque ela vê que brincar é importante, o relacionamento para elas é mais importante. Eu queria te convidar a voltar a ter um coração de criança, e voltar a brincar com Deus, a ter relacionamento com Deus. Quero convidar você nessa noite, assim como as crianças entregaram a vida ao Senhor Jesus. Eu quero te convidar a entregar a vida ao Senhor, a fazer a ponte da reconciliação, a dizer assim: Senhor, eu sei que às vezes algumas coisas me aborrecem na igreja, mas também me aborrece lá no meu grupo de futebol, aborrece no ônibus, aborrece no metrô. A vida tem aborrecimentos, mas andar com Deus ainda é o melhor, e não há nada que seja melhor que andar com Deus. Eu costumo dizer assim que quando a gente ora o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar realmente o dinheiro, não vai faltar a saúde, não vai faltar a bênção de Deus, mas também não vai faltar problema, não vai faltar chateação, não vai faltar confusão. O pacote inteiro. O Senhor é o pastor e com todas as coisas. A diferença é que Ele estará conosco mesmo quando a gente anda pelo vale da sombra da morte. A diferença é que Deus está conosco mesmo quando os leões estão fugindo para nos engolir. A diferença é que Deus estará conosco mesmo quando a fornalha estiver acesa 7 vezes mais. Nessa noite eu queria convidar você para também abrir o seu coração. Se você nunca fez isso, que seja a primeira vez para você dizer assim: Senhor, eu quero abrir o meu coração, para que o meu coração volte a ser limpo, volte a ser puro diante do Senhor. E se você já entregou a vida com Deus, para Deus, e alguma coisa que distanciou dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar hoje para uma reconciliação. A dizer: Senhor, eu pisei na bola, eu errei, andei por caminhos aí que não agradam o Senhor, mas hoje eu quero voltar. Hoje eu quero atravessar essa ponte, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para orar. Você pode fechar os seus olhos. Eu queria que você que quer, nessa hora, abrir o seu coração, sendo a primeira vez que você abre o coração para Jesus, ou abrir o seu coração porque você já abriu, mas hoje você quer reconciliar a sua vida com Deus, de olhos fechados, eu quero convidar você a levantar um de suas mãos, a dizer: Senhor, eu quero abrir o meu coração para dar o primeiro passo, ou dizer: Senhor, eu quero abrir o meu coração para voltar a andar contigo. Levante uma de suas mãos. Aleluia. Glória a Deus.
glória a Deus. Pode baixar aqui, pode baixar aqui. Mesmo aí no seu lugar, no seu banco, mesmo no silêncio do seu coração, eu quero orar com você nessa noite. Eu queria que você realmente abrisse o coração para Deus nessa oração. Ora comigo, mesmo que seja mexendo aí só os seus lábios. Fala com Deus agora. Fala assim: Senhor Deus, nessa noite eu entendo que Jesus é a ponte. Jesus é o plano de salvação. É a ponte que me liga a Deus. E eu só me ligo a Deus pela fé, pela entrega da minha vida a Jesus. E nessa noite eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero reconciliar a minha vida com o Senhor Jesus. Eu quero atravessar essa ponte, porque eu não quero mais que um abismo nos separe, mas que hoje, em nome de Jesus, nós tenhamos comunhão plena com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para a honra, glória e louvor do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero convidar você depois que nessa noite, pela primeira vez, você olha, eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Procurar o pastor Paulo. Paulo ou Paulinho? Ele vai te orientar. Porque essa caminhada de atravessar a ponte é muito boa, mas ela não é fácil. Assim como tudo na vida a gente tem que aprender a caminhar, como que é essa caminhada, eles vão ensinar a caminhar. E você que está distante e que hoje teve esse momento de reconciliação, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 19, Deus reconciliou consigo o mundo através de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O primeiro serviço seu na igreja, meu irmão, para toda a igreja aqui, o nosso primeiro serviço na igreja não é arrumar as coisas, arrumar o banco, pregar. Nosso primeiro serviço na igreja é trabalhar a reconciliação. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes algum irmão chega para a gente e fala assim: ah, pastor, aquele irmãozinho lá é muito chato, ele é isso, ele é aquilo, aí junta com o outro, aí olha, é chato mesmo. Eu lá na igreja costumo dizer que lá no Iraque tem os xiitas e os sunitas, e na minha igreja sobrou só os xaatos. Os sunitas, xiitas e os xaatos foram para lá tudo na Vila Galvão. Aqui não, né? Aqui não ficou nenhum. Mas por que eu estou dizendo isso? Às vezes essas coisas acontecem. Ao invés de você ser aquele que põe lenha para a fogueira, para o negócio descambar, para gerar o caos, a confusão, não. A Bíblia diz que nós devemos nos reconciliar. Que a sua palavra seja uma palavra de reconciliação. Que a sua palavra seja uma palavra: vamos conversar com ele lá, vamos orar, vamos buscar a melhor forma para que essa engrenagem se encaixe, que a igreja ande para a glória do Senhor Jesus. O primeiro ministério seu, meu irmão, é o da reconciliação. Primeiro, reconcilie o seu irmão com Deus, você com seu irmão, com sua esposa. Reconcilie, porque a melhor coisa que a gente faz, a melhor caminho para andar com Deus. Que Deus nos abençoe. Moçadinha, depois eu te conto mais história.